Oi, gente, tudo bem? Eu quero dar um oi todo especial, principalmente às meninas, às mulheres. E eu resolvi fazer esse vídeo neste mês de março, porque o mês de março é considerado o mês das mulheres. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E resolvi falar sobre um assunto um pouquinho delicado, para mim principalmente. Eu sei que muitas mulheres que eu tenho conversado, colegas minhas, que passam por problemas parecidos com o que eu passei. E por isso que hoje resolvi fazer um vídeo bem simples, tá? Eu não sou médica, não sou... não, né? Apesar de eu entender do assunto por ter vivido ele, eu não vou falar termos médicos, clínicos aqui. Vou falar coisas de que eu vivi, que eu passei, sobre a temática do vídeo que vocês devem ter visto, que é o transtorno de humor e o cônjuge, como fica, né? Por que eu coloquei assim? Porque quando eu comecei, eu tô com um rascunho aqui, coloquei umas etapas aqui na minha agenda para que eu não fique perdida na nossa conversa, assim. Porque assim, gente, o que é o transtorno de humor, o transtorno bipolar? Existe vários, digamos assim, vários níveis, né? Umas pessoas se confundem com esquizofrenia, sim, alguns sintomas do esquizofrênico também, parte do transtorno bipolar, do transtorno de humor também, enfim, né? Algumas pessoas são diagnosticadas como transtorno bipolar, são diferentes de outras, algumas são mais, se manifestam de uma forma mais forte, outras menos, entende? Então, assim, o que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência que eu tive com o meu ex-marido, tá? E como eu descobri isso e como que eu consegui sobreviver a isso, quando eu fui atrás de ajuda e principalmente atrás de leituras, de livros, de artigos, e vi que muito pouco se fala do cônjuge. É por isso que eu tô aqui, porque se fala da doença, do transtorno, se fala, enfim, dos sintomas, tem muita coisa na internet, tem muitos artigos, mas quando você procura alguma coisa do cônjuge, as pessoas esquecem que o cônjuge sofre. Eu não quero julgar que sofre mais do que o próprio paciente, né? Como é que você vai dizer isso? Mas sofre demais. E eu acho, talvez, que sofra mais. Porque ele tá em sua normalidade, na sua mente normal, né? Em relação ao outro que tá doente, confuso. Eu acho que ele sofre mais por o amor que ele sente e por tudo o que ele tá descobrindo. Bom, eu vou contar o meu caso. Eu me casei e vivi 7 anos com um homem que era diferente. Eu descobri depois de casada, né? A gente namorou 1 ano e pouco, 1 ano e 9 meses. E nesse período eu não consegui, claro, a gente morava em casas separadas. Se ele tinha algum tipo de irritabilidade, algum tipo de atitude, ele escondia de mim. Eu não conseguia ver. Claro que durante o namoro e o noivado eu percebia algum nervosismo. Ah, mas tá nervoso, né? Alguma coisa, enfim. Mas não consegui detectar, primeiro porque eu nunca tinha visto isso na minha família, nunca tinha convivido com ninguém, nunca tinha tido um amigo com essa doença, com esse transtorno, enfim, né? O segundo porque jamais, nem sabia o que era, então eu pensava que tava nervoso por algum motivo, né? Quando a gente se casou, porque esse transtorno de humor, ele tem umas fases, né? Então, assim, ó, ele tem essas fases, eu vou ler aqui pra vocês, assim, pra não esquecer. Aquela fase é da depressão, do toque, da irritabilidade, da exaltação de humor, da euforia. Quando eu me casei com ele, sim, ele estava ali naquela fase da euforia, que seja da alegria, onde ele era uma pessoa maravilhosa, aquela pessoa feliz, tudo, ele concordava comigo, eu era uma princesa, uma rainha na mão dele, me sentia segura. E foi assim, essa fase da euforia, às vezes ela demora 5, 6 meses. Foi a época que a gente estava preparando o nosso casamento, né? A gente casou na igreja, tudo certinho, assim, em questão de preparatório de festa e tal. E daí depois eu percebi, assim, nos últimos dias, que já estava um pouquinho mais irritado, que ele já estava entrando na fase da depressão, no caso, né? Mas eu não conhecia, pensei, mas noivo é assim mesmo, né? Todo mundo tá nervoso. Homem, quando mexe com dinheiro, pode ficar um pouco assim. Essas coisas que a gente vai dando desculpa. Enfim, me casei. Em poucos meses de casada, eu comecei a perceber que dentro
dele existiam duas pessoas, né? Como eu disse, dentro de um corpo, duas almas. E eu percebi que aquele homem que eu tinha me casado devagarinho ia embora e dentro e ele vinha outra pessoa. Então eu não era muito anormal assim, coisa do tipo, era uma pessoa que me levantava comigo, me dava um beijo de bom dia, me chamava de rainha, sei lá, e aí voltava do banheiro e me chamava de um palavrão. Aí, tipo, ia lá, escovava os dentes, voltava, se irritava com alguma coisa no banheiro e voltava, já me dizia um palavrão. Aí eu pensei, nossa, mas que coisa mais anormal. E aquilo, e começou-se constantemente, né? E aí teve um período bem perto, recém que a gente casou, poucos meses, que deixou de trabalho e começou a largar tudo que fazia. Ele estudava, trabalhava, largou tudo e ficou em casa, que daí foi a fase da depressão. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a primeira coisa que você pensa... que a gente pensa falando bipolar, em clínica, hospício, sei lá, não, gente, isso é esquizofrenia ou talvez um bipolarismo lá num nível mais acentuado, tá? Eu não sou médica, mas eu entendo dessa forma, mais ou menos dessa forma. Existe esse, que um dia um psiquiatra até falou pra ele, se você é um transtorno de humor bipolar tipo bobo, um dia um psiquiatra falou pra ele, porque é tão bobo que você não avança, você não consegue ser violento, nem pra clínica eu não consigo te mandar, de tão bobo que tu é. Sabe? Mas você faz sofrer demais a tua mulher, faz sofrer demais a tua família, a pessoa que estão contigo, principalmente a sua mulher. Então, assim, ó, no meu caso, eu não tive, no meu caso, a violência que eu sofri não foram violências de fato físicas. Ele nunca me bateu, nunca deu um tapa na minha cara, nunca me pegou uma cinta, não, nunca fez isso. Se eu fizer isso, eu minto, eu peco. Se eu fizer isso, se falar que ele fez isso. Mas as violências psicológicas, né? Ele fez algumas coisas. Me pegar pelo braço forte, pegar pelos dois braços e jogar na cama. Uma vez me jogou no chão. Algo desse tipo, assim, de ira, de raiva na hora de uma briga. Coisas desse tipo, assim. Mas o que mais me feria são as palavras que ele me dizia, que eu não vou repetir aqui, porque me dói bastante ainda, tá? De palavrão, de me chamar de coisas que nunca imaginei que o marido meu, que o esposo meu falaria isso pra mim, né? Então isso me machucava muito, porque eu não esperaria de uma pessoa que dizia que me amava, no mesmo momento me dizia me mostrava assim, ó, ele diz que te ama e mostra que te odeia. Você tá entendendo? Mais ou menos, assim que acontece. Então, o que acontece? Eu tinha vergonha, eu me culpava. Por exemplo, eu fazia alguma coisa que ele não gostasse, não sei, coisas pequenas, deixava uma xícara fora do lugar, alguma coisa do dia a dia, e daí a culpa era minha. Ele ficava transtornado por causa daquilo, e a culpa eu ficava, por que eu coloquei aquela xícara lá? Por quê? Eu ficava me culpando. Por que eu coloquei a xícara no lugar? Né? A vergonha. E a negação para a minha família em primeiro lugar. Então, a minha família, eu tentei esconder o máximo que eu pude, assim. Tentava manter as aparências. Aí você começa um pouco a se afastar da sua família, ou afastar ele para que a família não trate mal ele, né? E continue gostando dele. Então, quando ele tá bem, tu aproxima da família. Quando ele não tá bem, tu afasta da família. Eu, na época, morava em outro estado, então eu não tive muito isso, mas a minha família não conhecia muito ele, então não foi tão difícil. Mas eu vejo amigas minhas que ficam assim, se escondem e voltam para a sociedade. Na época que elas estão escondidas com eles, é porque tu sabe que tá passando por um momento de crise, principalmente na que a gente chama o olho do furacão, que é a pior crise que tem, que é onde acontece, às vezes pode acontecer a questão do suicídio. O suicídio é algo que, no meu caso, teve ameaça bem forte, várias ameaças de suicídio. Se você me largar, eu vou me matar e a culpa é sua. Então, mais uma vez, você se culpa. Então, tu acaba ficando com medo que a pessoa se mate, deixa uma carta dizendo que a culpa é sua. E você fica a todo momento se culpando. Isso é terrível. Isso começa a afetar o teu psicológico, né? E aí, por mais que tu tenha uma personalidade forte, como eu tenho uma personalidade forte, assim, de independência, de correr atrás, aí você começa a se fragilizar, porque você começa a ficar com medo, você começa a entrar como um caramujo dentro de uma casquinha, assim, e você começa a não se reconhecer mais, você não se reconhece mais, você não é mais aquela pessoa forte que você era, sabe, porque a pessoa que tá do teu lado não deixa você ser, né? É uma coisa também que eu tive problema, talvez seja você que tá me ouvindo, questão da medicação. Quando eu vi que tinha problema, eu fui atrás de um psicólogo, eu consegui convencê-lo a um psiquiatra, fomos ao psiquiatra. Quando chegamos ao psiquiatra, ele aceitou fazer tratamento, só que assim, aceitava, e quando você começa a fazer o tratamento, às vezes tem alguns tipos de problemas ali, né? A pessoa, ele fica tonto,
às vezes o tratamento da pessoa tem sonolência, e às vezes a questão a questão sexual também atrapalha um pouco, principalmente ali nos 2 meses, 3 meses. Às vezes a questão não da impotência, não é tanto, no meu caso, não era impotência sexual, mas a falta, né, a falta de vontade, de desejo. Então assim, ó, o médico falou, isso pode acontecer. Então isso faz com que o homem, principalmente no caso de homem, não queira fazer o tratamento. Então começa o tratamento, quando começa a melhorar, larga o tratamento. Então esses cortes do tratamento são terríveis, porque quando a crise vem, ela vem pior, tá? Então a medicação, eu vivi 7 anos com essa pessoa e ele largou a medicação e pegou várias vezes, assim, eu não sei, perdi as contas de quantas vezes, se automedicava, eu vou diminuir, eu vou tomar esse no lugar desse, algumas coisas desse tipo, sabe? A pessoa que tem esse transtorno acha que ele tem uma fase, que é a fase da euforia, que é aquela fase que eu sou super-homem, eu sei tudo, eu que me medico, quem sabe do meu corpo sou eu. Tá, é essa fase, é a fase que ele passa nos melhores concursos. Não, ele diz que passa, né, que vai fazer e vai ganhar milhões de dólares e que vai ter uma casa assim, uma casa assado. Então assim, no começo, quando tu não conhece a pessoa, tu até, nossa, é os sonhos da pessoa, os planos, né, e daí de repente tu vê que não sai daquilo, tá? A gente tem uma coisa assim, bem, no meu caso, assim, é que eu consegui avançar, por exemplo, nos meus estudos. Eu estudei e fui fazendo minhas coisas, e eles não conseguem concluir. No meu caso, meu cônjuge não conseguia concluir as coisas. Então, ele é inteligente, ele passava no vestibular na federal, mas ele não consegue concluir aquela faculdade. E quando ele não consegue, por vários motivos, a culpa sempre era do cônjuge, é minha culpa. Aí chegou no final do nosso casamento aqui, um dia ele chegou a falar assim pra mim, uma das últimas coisas que ele falou pra mim, falou assim, olha, você conseguiu concluir isso, aquilo, eu não consegui, não fiz nada do que você fez porque eu fiquei te apoiando. Oi? Me apoiando? Hein? A gente nem filhos tem, né? Você podia até dizer assim, não, fiquei em casa cuidando do filho enquanto você foi fazer, teu mestrado. Não foi meu caso, né? Não existe isso. Cada um faz, por mais que seja casado, cada um constrói o seu profissional, a sua carreira acadêmica. Isso independe, um apoia o outro, nenhum, né? Então, eu apoiar o meu cônjuge não significa que eu tenha que parar de fazer as minhas coisas. Enfim. Então, assim, eu me culpo por eu conseguir e ele não conseguir, por exemplo. Então, eles te culpam sempre se eles não conseguem fazer alguma coisa. Você é culpada disso, tá? Não existe ninguém no mundo mais culpado do que você. É aquela pessoa que também faz uma coisa que te dói muito, assim. No meu caso, que me machucou demais, que foi a questão, assim, de falar coisas assim, do tipo, eu marquei umas frases, quando a gente tinha uma discussão, o que você tá fazendo aqui ainda? A porta é a serventia da casa. Não chore. Eu comecei a chorar, claro, não chore. Para que chorar? Ninguém vai te amar tanto como eu te amo. Você tá chorando porque eu sou um homem honesto, íntegro, trabalhador. Ué, dá licença que eu também sou honesta, íntegra e trabalhadora. Pra mim são requisitos mínimos hoje no relacionamento, né? Você ser íntegro, honesto e trabalhador. Pra mim não é. Passamos o tempo de que a mulher tinha que dar graças a Deus que o marido era honesto e trabalhador, que não ia pra zona. Desculpa, né? Vou falar, mas a verdade. Hoje a mulher não tem que dar graças a Deus que o homem é fiel. É o mínimo que tem que ser mesmo. As mulheres hoje estão trabalhando, estão indo atrás. As mulheres hoje são outro tipo, tem outro perfil, outra personalidade. É o mínimo que isso pra mim é um requisito mínimo. Eu não tenho que dar graças a Deus que meu marido é fiel, honesto e trabalhador, porque eu também sou fiel e honesta trabalhadora, né? Quero dizer assim, que eu ouvia demais isso. Ninguém vai te amar como eu te amo. Ou uma coisa assim que me dizia que doía demais. Você é uma pessoa muito difícil de amar. Você é muito difícil. Eu não sei como é que eu consigo te amar ainda. Umas coisas assim, terríveis assim. Então, quando eu fui mentalizando que eu não queria mais aquele relacionamento, uma das coisas que eu tentei entrar, me afastar. E aí, quando eu tentava me afastar, vinha ameaça de suicídio. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que devagarinho fazer essa separação. Então, a minha separação foi muito dolorosa, porque eu tive que esperar ele estar na fase boa, no ciclo da euforia, quase ele saindo daquela parte da euforia do toque, para entrar da euforia, que daí entra no toque e depressão. No meu caso, do meu cônjuge, era bem assim, bastante nítido, né? Eu conseguia ver qual que eram os períodos que ele estava entrando, o ciclo. Então, talvez quando ele estava entrando ali, saindo do toque. O que é o toque? Porque assim, ele era muito limpinho, muito cheiroso, muito caprichoso.
E assim, então, muito, como eu tava dizendo, muito cheiroso, muito caprichoso, enfim. E aí eu achava isso lindo, né? Ele limpinho com a casa e tal. Mas aquilo era pra uma fase. Sim, normalmente ele era, mas assim, em todo o período da vida que eu estive com ele, ele era uma pessoa asseada e tal. Mas o problema é que ele era exageradamente naquela fase. Então, por exemplo, ele gostava de fazer um balcão, um balcãozinho pra colocar o abajur. Então, enquanto ele não terminava de fazer aquele balcão, ele não parava. Então, era 2 horas da manhã no nosso apartamento, ele tava batendo incansavelmente, fazendo o negócio pra colocar o abajur. O vizinho reclamando, o síndico batendo na porta no outro dia e ele batendo, né, entendeu? Aí aquilo, para de bater, não pode depois das 22. E não, quero nem saber, a casa é minha. Você tá entendendo? Então, assim, era insuportável. E quando aquele móvel tão lindo, que realmente ficava bem feitinho, ficava bonito e ficava bem feito, eu já não tinha nem tinha nojo do negócio, porque eu já tinha me incomodado tanto com o síndico, já tinha me incomodado tanto com ele, já tinha passado tanta raiva, que eu não gostava mais. Não queria mais aquilo, então aquilo não me dava mais prazer. As pessoas dizem, ai, que lindo, fulano tão caprichosinho, fez isso, fez aquilo. Muitas daquelas coisas, eu tinha passado por muita tristeza e aquilo já não me dava mais prazer, tá? Então, que essa parte do toque. Voltando à questão da minha separação, quando eu mentalizei e vi que de fato eu não dava mais, eu não queria mais viver, porque é uma decisão sua, mulher. Ou você vive assim e consegue viver, ou você dá um rumo na sua vida, né? Eu preferi dar um rumo na minha vida, porque eu não tenho perfil para viver com uma pessoa assim. É uma coisa minha, pessoal. Eu não consegui conviver com ele, porque como ele não aceitava medicação constante, eu também não tinha obrigação de aceitar conviver com ele dessa forma, né? Uma coisa também assim, interessante que envolve muita família, principalmente a família dele, né? A família dele, tive apoio de algumas pessoas e tinha outras que não acreditavam. Então algumas pessoas acreditavam, me davam força, algumas irmãs dele, né? Eu entendo, enfim, me abraçavam, me aconselhavam, me ouviam, e tinha umas que de fato não acreditavam. Você falava, ria. Achava engraçado, tipo, fazendo isso, ficou batendo até tantas horas da manhã, que engraçado. E não, gente, eu tava tentando pedir ajuda, até porque eu queria saber, era assim quando era solteiro, sempre foi assim, sabe? Eu queria saber como é que era, porque pra mim eu tava sofrendo com aquilo, né? Eu queria saber viver com aquilo, conviver com aquilo. Então existe muita questão da vergonha, né? Eu tinha casado na igreja, tava tudo certinho, e aí eu tinha vergonha dos amigos, de repente do nada dizer, porque as pessoas não viam as coisas, muitos não viam. Porque eu escondia muito, eram dentro de casa, lá fora era tudo muito lindo, dentro de casa as coisas eram um pouco diferentes, aliás, bem diferentes, né? Uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês é sobre a questão da medicação. Então eu insistia muito na medicação, acho que eu cheguei a sentir ser chata com ele, e eu queria, você é chata, meu, insuportável, mas eu insistia demais, assim, eu queria que ele tomasse, eu queria que ele fosse no médico, fosse no psiquiatra, fosse no, sabe, e eu queria que ele entendesse que ele precisava, eu não precisava ficar pegando na mãozinha dele. Eu fiz isso algumas vezes, mas eu queria largar, que ele fosse e sentisse essa necessidade de fazer isso, para que a gente fosse feliz. E aí ele inventou um discurso, né, que foi também um dos últimos que eu ouvi, tipo, você quer me mudar. Você quis me mudar muito, por isso que não deu certo. E o mudar era, você quis que eu fosse outra pessoa. Sim, eu queria que ele fosse aquela pessoa que eu aprendi a amar. Não aquela que vai embora, aquela que fica, né? E não aquela que vai embora, porque essa pessoa que eu aprendi a amar era uma pessoa maravilhosa. E vem o monstrinho, eu sempre digo, é um diabinho e um monstrinho, um diabinho e um anjinho dentro da mesma pessoa. Eu queria que ele ficasse um anjinho. Para isso, ele precisava se tratar. E essa questão do tratamento é a pessoa que tem que ter essa consciência. Eu não posso pegar abrir a boca do sujeito, pegar um remédio e enfiar lá dentro. Vocês já imaginaram depois que a gente ficasse velho, um casal de velho, ele lá com 70 anos, e como é que eu ia enfiar um negócio na boca do homem? E a pessoa tem que ter essa consciência. O médico, igual o médico explicou, né, o transtorno de humor, ele me explicou de uma forma bem simples, né? Uma vez um psiquiatra me explicou assim, que o transtorno de humor, né, é uma substância, tipo uma farinha branca, ainda ele falou assim, que o cérebro... Que o cérebro produz e que faz o equilíbrio do seu humor. Se o cérebro não produzir, a gente tem que tomar uma medicação para que produza, para que aquilo produza no nosso corpo. Então, era no caso dele, ele tinha que tomar uma medicação para que aquilo funcionasse, para que ele tivesse uma qualidade de vida boa, né?
Então, assim, meninas, há muita coisa, assim, pra falar, mas por que eu tô falando isso? Porque eu tenho percebido que várias mulheres têm sofrido com isso, que seus maridos nem sabem o que é. O marido ela já tá bem louco hoje. Já vi uma amiga minha falar, tá bem louco hoje. Eu falei, o que aconteceu? Ela começou a me contar um pouco. Eu falei, gente, ele precisa de tratamento, sabe? A pessoa que fala besteira demais, outro dia é uma pessoa, outro dia é outra pessoa, sabe? Faz você passar vergonha. Em público eu já tive umas coisas, umas gafes deles, assim, terríveis, que eu quase morri de vergonha. Eu conto hoje. Um dia, se vocês, talvez até eu conte, não sei. Mas assim, eu resolvi, eu tive coragem, tomei coragem de fazer esse vídeo por ser o dia da mulher, o mês da mulher, porque sei que tem muita mulher sofrendo. E o que eu quero dizer pra vocês, mulheres, tomem coragem. Eu não vim aqui pra dizer pra você se separar. Não é isso, tá? Eu me separei, como eu falei, eu tive que esperar um momento bom dele, então eu mentalizei uma separação há muito tempo, quando ele tava bom, assim, que eu vi que ele tava forte, que ele tava no ciclo bom, foi que, bem dizer assim, quando tava tudo bem entre nós, quando eu tava na lua de mel, foi ali que eu tive que chegar e dizer eu não quero mais. Então, pra mim foi muito sofrido. Ele conseguiu passar um processo de raiva, eu não, porque eu não fiz isso com raiva, eu fiz isso com dor, porque eu sabia que lá na frente ia voltar tudo de novo, eu não queria aquilo mais pra mim. Ele passou raiva, eu não. Então, assim, quando tu faz as coisas com raiva é mais fácil, e eu não, eu tive que fazer todo esse processo de separação sem a raiva, sabe? Ser amiga, tentar o máximo possível. Aí hoje ele me disse que eu sou traíra, porque eu me fingi de boazinha, não sei o que, mas na realidade eu fiz isso para que não ocorresse o suicídio, que não ocorresse violência dentro comigo. E com ele também, né? Porque o suicídio é uma violência, uma autoviolência. Então eu fiz isso para protegê-lo e para proteger a mim. Então, embora ele não entenda isso, né? Esse foi o meu objetivo. Então, assim, quero dizer pra você, mulher, que se você sofre com isso, toma uma atitude, cuida de você, pense em você, sabe? Não deixa as coisas acontecer pior para depois tu ir atrás. Tenta fazer com que ele precise de tratamento, que ele precise tomar sua medicação. Sim, já ouvi falar que é possível viver com uma pessoa com esse transtorno desde que se trate, né? Não foi meu caso, infelizmente. Hoje faz tempo já, uns meses que eu tô separada, tô bem, já tô feliz, tô conseguindo falar aqui, é porque eu tô bem, né? Então, assim, em relação a isso, eu tô bem, tô feliz, tô tocando a minha vida. Neste mês, né, das mulheres, de você, mulher, né, que existem mulheres há muito tempo que lutaram pela nossa liberdade, lutaram pela nossa igualdade, lutaram para ter os direitos de trabalhar fora, lutaram para ter os direitos de igualdade com o homem, e nós temos já isso garantido. Não deixa isso, você não precisa ser oprimida hoje, você não precisa ficar trancada dentro de casa, não precisa esconder seu problema, não precisa ter vergonha, não precisa ter culpa, tá? Fale isso com um profissional, procure um profissional para você. Você precisa também, porque se ele precisa, você também precisa se tratar. Hoje eu me trato também, porque eu também preciso para me restabelecer, para voltar a ser a pessoa que eu era, porque eu também acabei me indo e me tornando uma pessoa um pouco diferente daquilo que eu era. Tá bom? Então por isso que eu fiz esse vídeo e vou deixar aqui no meu canal também no Facebook e no meu canal no YouTube, porque eu sei que são coisas que é só preciso falar. E eu queria pedir para os psicólogos e psiquiatras, falem um pouquinho sobre o cônjuge. Vamos falar um pouquinho sobre esse outro que está dentro de casa com o paciente, com o seu paciente. Quem é esse outro que está junto com o seu paciente? Pense nisso. Quando você for escrever um artigo, quando você for falar sobre isso, pensar sobre isso é interessante, porque de repente um paciente está tornando outro paciente, ou formando outro paciente pra você. Porque de fato a gente acaba ficando louco junto. É verdade. Tá bom, meninas? Um beijo. A gente vai se falando. Até!